Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os presentes, amém? Queria, antes, cumprimentar aqui a família da nossa irmã Sueli, dizer, minha irmã, que todos nós estamos com nossos corações enlutados juntamente com a senhora, com a sua família, e oramos a Deus, continuamos orando para que o Senhor, nosso Deus, por meio do seu Espírito Santo, esteja consolando a senhora e a todos os seus familiares, tá bom? Meus irmãos, queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Reis, livro dos Reis, capítulo de número 3. O tema da nossa mensagem é o Senhor, fonte de toda a bênção. Reis, capítulo 3, faremos a leitura a partir do versículo de número 1. Amém? Diz assim: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele trouxe a cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá, ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, ó Deus, viemos diante do Senhor, viemos à sua presença, ó Deus, para suplicar ao Senhor que venha com graça e misericórdia. Abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, ó Senhor Deus, para ouvir e entender a sua palavra, ouvir e colocar em prática a sua palavra. Que ao término dessa mensagem, ó Deus, possamos estar todos nós
confiantes no Senhor, que é o nosso Deus. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é, sem dúvida, uma das passagens mais conhecidas no livro dos Reis, né? O momento em que Deus se apresenta para Davi e se apresenta dessa forma, né? Se colocando diante dele dessa forma para que Salomão pudesse pedir qualquer coisa, isso é realmente algo notável. E também é notável que Salomão, podendo pedir qualquer coisa, pediu a Deus sabedoria. Imagine-se por um momento nessa situação. Imagine que Deus se apresenta para você e faz a mesma proposta. Pede-me o que você quiser, que eu te darei. Quantas coisas nós poderíamos pedir? E a pergunta é, será que algum de nós poderíamos pensar em pedir sabedoria? Quando a gente olha no final do ano, nas passagens de finais de ano, a gente vê as pessoas fazendo vários desejos. Riqueza, prosperidade, saúde, proteção, felicidade. Mas quantas vezes você ouviu alguém pedindo sabedoria? Não é um pedido comum. E isso torna o nosso texto muito extraordinário, pois é justamente isso que o rei Salomão pediu. Mas isso não é tudo o que o nosso texto mostra para a gente. É muito interessante que Salomão tenha pedido sabedoria, mas existem outras coisas muito importantes nesse texto, e eu queria chamar a sua atenção para cada uma delas. E a gente poderia dividir esse texto aqui basicamente em 3 grandes partes, né? Em um primeiro momento, antes de Salomão ter um encontro com o Senhor, e então aquilo que acontece após Salomão ter esse encontro. E aí, irmãos, temos aqui algumas coisas importantes para considerar. Eu sei que você conhece a história de Salomão, e eu sei que você sabe que lá no final, lá na sua velhice, Salomão ele acaba se desviando dos caminhos do Senhor. E aí, geralmente, quando a gente se depara com o capítulo 11, né, que é onde esse relato está, a gente geralmente tem um choque e fala assim, caramba, Salomão, um homem sábio, abandonando o Senhor para servir a outros deuses. E aí parece que as coisas aconteceram, né, como as pessoas dizem, de repente. De repente ele se desviou, de repente ele se afastou dos caminhos do Senhor. Mas eu queria olhar desde o início do capítulo 3 e mostrar para você que algumas das coisas presentes lá na frente, na queda de fato, já estão presentes aqui no capítulo 3. De forma que o que acontece no capítulo 11 não é assim tão de repente. É uma trajetória sendo construída e não sendo corrigida plenamente. E veja, então, o nosso texto. Do versículo 1 ao versículo 4, o autor ele nos coloca diante de um contexto panorâmico. Ele começa a nos mostrar qual era a situação no início do reinado de Salomão. Tá, como é que foi o início do reinado de Salomão? E ele começa nos mostrando um aspecto político, econômico e religioso desse período. Politicamente, ele vai nos mostrar que Salomão estava expandindo as fronteiras do reino. Ele estava expandindo as relações diplomáticas do reino. Diz o texto que ele fez uma aliança com o Egito, uma aliança com Faraó, e selou essa aliança se casando com a filha do Faraó. Naquela época, era comum que transações internacionais, relações diplomáticas fossem seladas dessa forma, muitas das vezes com um casamento. Né? Isso ajuda a gente a entender por que Salomão tinha tantas esposas e tantas concubinas. Foram muitos acordos internacionais. E aqui o texto começa nos mostrando isso. Politicamente, Salomão estava expandindo as suas relações diplomáticas. Ele estava colocando Israel no cenário internacional. Mas o texto também nos mostra qual era a situação econômica do país. Né? De uma forma muito sutil,
o texto aponta para a gente que a nação estava se desenvolvendo. Grandes obras estavam acontecendo. Os muros de Jerusalém estavam sendo construídos nessa época. O palácio do rei de Israel estava sendo construído nessa época. E até mesmo o templo do Senhor estava sendo construído nessa época. E a gente sabe que fazer isso custa dinheiro, né? A gente está vivendo isso, a gente sabe como é caro. Então, todas essas grandes obras, todas essas mudanças na infraestrutura do reino apontam para um progresso econômico do reino. E, por fim, o texto abre nos mostrando a situação religiosa do reino. O texto diz que o povo adorava nos lugares altos. Diz também que Salomão, no versículo 5, amava o Senhor. E diz também que Salomão também adorava nos lugares altos. Então, vejam, politicamente a nação estava se expandindo, né? Economicamente a nação parecia também estar se desenvolvendo. E a vida religiosa do povo estava sendo vivida, com o rei que inclusive amava o Senhor. E aí alguém diz assim, então vai tudo bem. E eu digo, não, não vai tudo bem. E esse é o ponto que eu queria destacar com você. A gente olha os momentos de queda, os momentos onde o fato está escancarado diante de nós, a gente fala assim, caramba, aconteceu isso mesmo? Mas eu queria chamar a sua atenção para os detalhes que estão aqui nesses versículos. Detalhes ainda sutis. É um pouco difícil, irmãos, admito, fazer um juízo de valor apenas com essas informações. O autor não diz aqui claramente que Salomão fez o que era reto diante do Senhor. Também não diz claramente que Salomão fez o que era mal perante o Senhor. Só vai dizer isso no capítulo 11. Mas eu queria que você percebesse isso, mais uma vez. Aqui já encontramos os mesmos elementos que serão encontrados lá na frente. Vejam, me acompanhem. Será que a gente não deveria achar estranho o rei Salomão fazendo aliança com o Egito? Será que a gente não deveria achar estranho Salomão se casando com uma mulher estrangeira? Será que a gente não deveria achar estranho o povo adorando em locais irregulares? É isso que a gente vai ver. Meus irmãos, quem era o Egito? Que nação é essa? Uma nação que, em toda a história de Israel, sempre representou a antítese do que Israel deveria ser. Sempre representou aquilo que Israel não deveria ser. Poucos anos antes, Israel era escravo no Egito. Deus libertou o povo dessa escravidão. Deus libertou o povo dos falsos deuses do Egito. Deus libertou o povo do exército egípcio. E agora Salomão vai e faz uma aliança com essa mesma nação. Esse é o primeiro aspecto. Mas não ignore que essa aliança foi selada por meio de um casamento. E um casamento que a gente sabe muito bem, é um jugo desigual. Nada no texto indica que essa mulher se converteu ao Senhor. Nada no texto diz que ela tinha a mesma fé no Deus de Israel. Salomão estava realmente se colocando em um jugo desigual, tanto com a nação quanto com a sua esposa. Não deveríamos achar isso estranho. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. As mesmas coisas que a gente vai encontrar no capítulo 11. Um homem se corrompendo por causa de mulheres estrangeiras. E qual é, irmãos, o perigo? O perigo do jugo desigual. Casamento, todos os casamentos têm problemas. Não sabe disso. Mas o grande perigo por trás do jugo desigual é o perigo de se desviar da fé no Deus verdadeiro. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre o jugo desigual, o que está por trás é esse perigo. Veja o que diz a lei. Não se casem, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 3 ao 5, diz assim, não se casem com as pessoas de lá. Vejam, o povo ainda não estava na terra prometida.
O povo ainda não estava na terra prometida, mas Deus já estava alertando: não se casem com as pessoas de lá, não deem seus filhos ou filhas, não tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me. Desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. É aqui que está o perigo do jugo desigual. E não pense que você é forte o suficiente para lidar com isso. Porque Salomão resistiu, podemos dizer assim, se é que podemos dizer isso, por um bom tempo. Porque é na velhice que Salomão abertamente vai adotar os deuses das mulheres estrangeiras. Então não pense que você é forte para lidar com uma situação como essa. É um perigo eminente. E o texto diz: eles se desviarão. Mas aqui está Salomão, fazendo aliança com uma nação que sempre foi inimiga de Israel, que sempre representou a antítese do que Israel deveria ser, que sempre se opôs àquilo que Deus se apresentava para o seu povo. Uma nação idólatra com muitos deuses. Aqui está Salomão se casando com uma mulher estrangeira. Mas não apenas isso, veja, em terceiro lugar, que eles adoravam, faziam seus sacrifícios nos lugares altos. A NVI, irmãos, colocou corretamente ali lugares sagrados. Por quê? Porque esses lugares de adoração eram os locais onde os povos, mesmo antes de Israel ocupar aquele território, faziam seus sacrifícios. Nesses lugares altos. Mas a Escritura também diz que, ao ocuparem aquele território, Israel deveria destruir esses altares. Diz também que eles não deveriam adorar nesses lugares, mas adorar no local determinado por Deus. Que local é esse? Jerusalém. Mas aqui a gente encontra, mais uma vez, uma pequena brecha. Algo que alguém poderia dizer: poxa, é inofensivo. Qual é o problema de adorar no lugar errado se a gente vai adorar o Deus certo? Né? Qual o problema com a forma errada se a gente vai adorar o Deus certo? Aqui não existe evidência de que eles estavam adorando outros deuses, mas diz que eles estavam adorando no lugar errado. É possível, mas o texto não diz. Mas uma coisa é certa: eles não deveriam estar adorando naquele local. E a prova disso é que depois que Salomão tem um encontro com Deus, ele vai para onde? Ele volta para Jerusalém para prestar um culto da forma que ele sabe que deveria ser prestado, da forma como Deus havia prescrito. Então, toda essa introdução é para você perceber como as coisas já estão sendo dadas para a gente. Só que muitas das vezes a gente passa por cima dessas coisas e fica esperando o escândalo, né? O sinal de que a pessoa se desviou. Mas essas coisas estão sendo dadas. E às vezes acontece isso também com a gente, com a nossa vida. Nós vamos fazendo pequenas concessões. Isso aqui não é um perigo tão grande assim. Aquilo ali não é um perigo tão grande assim. E vamos fazendo concessões. E aí, de repente, já não estamos mais nos caminhos do Senhor. De repente, fomos seduzidos por outros amores. No versículo 15, né, diz assim: veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu banquete a todos os seus oficiais. Ele sabia aonde o culto deveria ser prestado. Ele sabia como o culto deveria ser prestado. E assim a gente também sabe. Mas, mais uma vez, a gente fica fazendo pequenas concessões como se isso não representasse nenhum perigo. E aí está o perigo. É justamente nessa sutileza. Bem, uma pergunta que a gente precisa fazer nessa introdução
nesses primeiros 4 versículos, o que poderia ter levado Salomão a fazer tudo isso? Por que razão Salomão faria aliança com o Egito? Por que razão ele acharia válido se submeter a um casamento de julgo desigual, com tantos perigos, sendo um péssimo exemplo para a nação? Porque se o rei faz isso, por que nós também não podemos fazer? Por que razão Salomão faria todas essas concessões? Geralmente, irmãos, quando lemos o livro dos reis, ou crônicas, o que percebemos é que, geralmente, todas essas alianças que os reis faziam, elas tinham uma preocupação como pano de fundo. E a preocupação geralmente era: será que eu posso realmente confiar em Deus? Será que eu posso realmente fazer de Deus o meu libertador? Será que eu posso realmente confiar que Deus vai prover segurança para mim? Ou será que eu preciso contar com as nações vizinhas, com o exército de nações poderosas como o Egito? O que está por trás aqui, irmãos, nesse cenário todo, é a confiança na pessoa de Deus. Deus é poderoso o suficiente, Ele se importa comigo o suficiente, Ele deseja o meu bem, Ele quer realmente cuidar de mim, Ele vai ser o meu provedor. Essas questões sempre pairam nessas relações internacionais de Israel. Um grande exemplo disso é Acais. Lá no profeta Isaías, a gente tem esse relato. 2 nações estavam querendo invadir Jerusalém. O rei ficou aflito. E agora o que eu faço? Deus manda uma mensagem por meio do profeta: acalme-se. Eles querem destruir o reino, mas nada disso vai acontecer. E sabe o que é curioso? Deus faz a mesma coisa que fez com Salomão. Pede-me um sinal que eu vou te dar. Essa passagem com Salomão não é a única. Deus faz a mesma coisa com o rei Acais. Pede-me um sinal e eu te darei. Vamos falar um pouquinho mais disso mais à frente. Porque lá em Isaías, a resposta de Acais é simplesmente não. Eu não vou pedir sinal algum. Mas aqui Salomão pede. Então, eu queria que você entendesse isso. A questão por trás aqui é a confiança em Deus. Afinal, quem Deus é? Eu posso confiar nele? Ele se importa comigo? Ele se interessa por mim? Ele se importa com as minhas necessidades? E aí, quando a gente lê o versículo seguinte, Deus se apresenta para Salomão da mesma forma e diz: pede-me o que quiseres e eu te darei. Sabe o que isso significa? Significa que Deus estava se apresentando para Salomão como seu grande provedor. Eu sou o seu provedor. Se você precisa de segurança, eu sou o seu provedor. Prosperidade, eu sou o seu provedor. Deus está se colocando nessa posição. Pede-me o que quiseres e eu te darei. E aí, geralmente, as pessoas olham para esse texto e falam assim: caramba, é como se Salomão tivesse algum mérito nessa intervenção divina. Mas a gente está vendo aqui que não, já existem vários elementos contrários a isso. A iniciativa de Deus é uma iniciativa graciosa. É por pura graça, como sempre foi e sempre será. Deus se aproxima dele e se apresenta como seu provedor, não porque ele era merecedor, mas em uma iniciativa graciosa. Foi pela graça que Deus se aproximou, e pela graça, tecnologia, que Deus se apresentou diante dele dessa forma. E aí os teólogos vão dizer que essa pergunta que Deus faz coloca Salomão diante de uma provação. E a provação, geralmente, que a gente enfatiza é a seguinte: o que Salomão iria pedir? O que você pediria se Deus fizesse isso com você? Mas aí eu volto no ponto anterior. Antes dessa pergunta, tem uma pergunta ainda mais fundamental. Cremos que Deus pode fazer aquilo que pedimos?
Cremos que Deus pode fazer aquilo que pedimos? Deus está dizendo, pede-me o que quiseres e eu te darei. Assim como a gente encontra isso também lá no Novo Testamento. Tudo que pedires, né? Mas aqui está um ponto interessante. Sabe por que o rei Acais não pediu? Porque faltou confiança em Deus. Não pedimos, muitas das vezes, porque nos falta fé para acreditar que Deus vai intervir. Não pedimos, muitas das vezes, porque não cremos que Deus se importa de tal forma conosco. Não pedimos porque muitas das vezes achamos que Deus não tem poder para intervir na nossa situação, para ser o nosso provedor. Então nos calamos, então fazemos outras alianças, porque confiamos em outras nações, em outros deuses, em outros poderes, mas nos falta confiança naquele que é a fonte de toda a bênção, o nosso Deus, o Deus de Israel. Meu Deus. Será que Deus tem poder para garantir a minha segurança? Será que Deus tem poder para garantir o seu futuro? Será que Deus se importa? Será que Deus te ama? E se ama, será que Ele permaneceria sendo fiel a mim? Quando Salomão ouviu a pergunta de Deus, a resposta dele, irmãos, é uma grande lição para a gente. Não apenas por conta do que ele pediu, mas por causa das coisas que ele menciona. Me acompanhe, mais uma vez. Versículo 5. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão no sonho. E a palavra para sonho aqui, irmãos, ela pode ser tanto um sonho, né, quanto uma visão, ou mesmo uma manifestação teofânica de Deus. O fato é esse. Então, Deus se manifestou para Salomão, esse é o ponto. E lhe disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei a você. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio de um povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar tão grande povo? Tem algumas coisas que a gente precisa destacar aqui na fala de Salomão. Vejam que, diante de todas aquelas perguntas que levantamos sobre o caráter de Deus, sobre a disposição de Deus, a primeira coisa que Salomão faz é trazer à memória quem Deus é. Uma disposição correta sobre quem Deus é. É a primeira coisa que acontece aqui. Salomão começa a se lembrar do que Deus fez por Davi, de como Deus foi bondoso com Davi, de como Deus foi poderoso para livrar Davi dos mais diversos perigos. Começa a se lembrar da fidelidade de Deus para com Davi, das promessas que Deus fez e das promessas que Deus cumpriu. Deus prometeu que o filho de Davi se sentaria no trono, e agora Salomão estava sentado no trono. Ora, irmãos, trazendo tudo isso à memória, a resposta precisa ser qual?
Ora, Deus é sim poderoso para fazer qualquer coisa. Deus é sim bondoso. Deus é sim misericordioso e gracioso. E Ele foi fiel com Davi. Também não será fiel comigo? Tudo isso Davi começa a dizer aqui: foste bondoso para com teu servo. Foste bondoso. Irmãos, um dos problemas que o povo de Deus enfrenta, sempre enfrentou, se chama esquecimento. Somos rápidos em nos esquecer dos atos bondosos de Deus para conosco. Somos rápidos em nos esquecer dos atos de misericórdia de Deus em nossa vida. A gente pede, faça uma oração de agradecimento e fica difícil, porque nos falta esse exercício. E quando não há memória, não há gratidão. E quando não há gratidão, também não há louvor. Vou louvar a Deus por quê? Se eu não me lembro de todos os atos de bondade de Deus. É preciso trazer a memória. É preciso trazer a memória para ver gratidão, para ver louvor. Porque se não há memória, há ingratidão. E se há ingratidão, ao invés de louvor, há murmuração. Vejam que o povo logo se esqueceu da libertação do Egito e logo estava murmurando. Precisamos trazer à memória. Salomão, no seu encontro com Deus, demonstrou uma compreensão correta de quem Deus é. Deus é todo-poderoso, é justo, é bondoso, é fiel. Mas, em segundo lugar, em seu encontro, em sua resposta, Salomão demonstrou também uma compreensão correta, não apenas de quem Deus é, mas de quem Ele é. Se Deus é todo-poderoso e capaz de fazer qualquer coisa, eu sou completamente incapaz. É isso que ele diz. Senhor, a missão é grande, o povo é grande, é numeroso, e eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Já imaginou o rei assumindo o governo e dizendo isso? Eu não sei o que fazer. Como é que ficam os súditos? Já imaginou o pastor dizendo isso? Eu não sei o que fazer. Mas é aí que está o ponto. Quando ele faz isso, ele está se colocando humildemente diante daquele que sabe todas as coisas, que tem poder para fazer todas as coisas. E então nós nos colocamos na dependência dele. E esse é o ponto aqui. Não que haja força em nós ou em vocês, mas que Deus é todo-poderoso para fazer o que nós não podemos fazer. E então podemos depositar a nossa confiança nele, que tem poder para fazer o que nós não podemos fazer. E que sabe as coisas que não sabemos, e que conhece as coisas que não conhecemos. Mas olha que notícia boa, o Senhor está conosco. Então por que faríamos outras alianças? Por que confiar em outros deuses? Por que insistir lutando com a sua força? Se tem uma força excelente, um Deus excelente, que quer, que se importa, que pode fazer. Salomão está vendo tudo isso e está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é tudo isso, mas eu também sei que eu não sou nada. Ajuda-me, socorre-me, dá-me essa sabedoria para governar o seu povo. E Deus, irmãos, ouve e se agrada do pedido de Salomão. Quando Acais se recusou a pedir o sinal, logo em seguida o profeta deu uma sentença de condenação. E a sentença começava com o surgimento de um menino chamado Emanuel. Deus conosco. Irmãos, isso não vai mudar. Você pode crer ou não crer, confiar ou não confiar, Deus não muda. Mas que diferença é quando você pode contar com Deus, sabendo que Ele é Deus conosco? Salomão, pelo menos nesse momento aqui, decidiu trilhar esse caminho e pediu a Deus um coração sábio. Veja o que ele diz. Dá, pois, ao teu servo, versículo 9, um coração cheio de discernimento para
governar, um coração compreensivo. Essa palavra no hebraico, irmãos, é literalmente um coração capaz de ouvir. Mas isso na cultura hebraica, esse ouvir é ouvir e obedecer. As duas coisas estão juntas. O sinal de que verdadeiramente ouvimos é a obediência. O sinal de que verdadeiramente entendemos é a nossa obediência. E é isso que ele está falando aqui. Eu preciso desse discernimento para saber o que é correto, para saber o que é justo, e então tomar as decisões da minha vida. Como a gente falou lá, estudando a carta aos Colossenses. Sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, para viver com entendimento, para tomar as decisões sábias, corretas, de acordo com o caráter de Deus. É isso que ele está pedindo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você conta com essa mesma sabedoria quando toma as decisões da sua vida? Será que você conta com esse conhecimento de Deus, com essa sabedoria de Deus, para discernir o que é certo e o que não é, o que é justo, o que não é, o que é bom e o que é mal? Ou a gente está recorrendo a outros conceitos de justiça, outros conceitos de bondade, outros conceitos do que é reto? O mundo tem os seus padrões, irmãos. Mas para nós, esse é o fundamento. Aqui está a direção. É o caráter de Deus que é o nosso referencial. Quer ser um homem? Olhe para Deus. Um homem de acordo com o caráter de Deus, com os atributos de Deus. Uma mulher que busca e se espelha também em Deus, em seu caráter. Que é transformada e moldada pela palavra de Deus. Que vive de acordo com essa sabedoria. Do contrário, nossos passos serão errantes. Do contrário, nossos passos serão errantes. Salomão recorre a Deus, e a resposta de Deus no versículo seguinte é maravilhosa. Versículo 10 diz assim: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. Darei a você um coração sábio capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém com você. Mas não apenas isso. Veja o versículo seguinte: também darei a você o que você não pediu. Ou seja, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. E é por isso que estamos dizendo que o Senhor é a fonte de toda a bênção. Porque, de fato, Salomão pediu algo muito bom, mas Deus foi muito além do que ele poderia imaginar. Literalmente, se cumpriu na vida de Salomão aquilo que foi falado lá na frente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi literalmente isso que aconteceu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas foram acrescentadas. Salomão acorda, e aí, irmãos, ao que parece, há uma mudança aqui de rumo. Ele abandona os lugares altos, ele volta para Jerusalém, e ele faz as coisas agora da forma como deveria fazer. Não sei se podemos dizer que aqui houve um processo de conversão, mas ao que tudo indica, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Salomão estava seguindo em uma direção, talvez fazendo alianças, porque não estava confiando em Deus, em seu poder, em sua providência. Mas após esse encontro, após trazer à memória quem Deus é, após reconhecer a sua miséria, a sua finitude, ele se volta para Deus em confiança, em temor, em humildade. E então o seu caminho toma outra direção.
não mais nos lugares altos, mas diante da arca do Senhor, diante da presença do Senhor, no local determinado pelo Senhor. É esse lugar que você deve estar, sempre, diante da presença do Senhor, diante da palavra do Senhor. E assim, vocês terão longos dias. A promessa de Deus é de bênção para aqueles que andam diante do Senhor, da forma como Ele prescreve. Amém? Queria encerrar levantando breves considerações. Acho que o nosso tempo já foi. Vou resumir. Queria, em primeiro lugar, que você pensasse honestamente e se perguntasse: o que as nossas alianças dizem sobre a nossa fé em Deus? Realmente confiamos em Deus? Realmente confiamos em Deus? O salmista diz no capítulo 20, no Salmo 20, Salmos número 20, alguns confiam em carros e cavalos, mas e nós? Nós confiamos no Senhor, irmãos. Eu sei que existem muitas adversidades, muitas incertezas que se colocam diante de nós. Guerras, rumores de guerras, fomes, incertezas políticas, incertezas econômicas, incertezas sobre a nossa saúde, como vai ser o dia de amanhã, teremos pão, não teremos. Mas diante de tudo isso, está sempre o apelo diante de nós. Aonde está a sua confiança? Se não está em Deus, está em quem? No adversário que nos oprimiu? Não podemos recorrer àquele que nos escravizava. Precisamos nos voltar à confiança àquele que já nos libertou. Precisamos trazer à memória esse Deus e tudo o que Ele fez por nós e tem feito por nós. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida, na sua família. Enumere. Lembre-se sempre. Abra a boca em gratidão ao Senhor. Louve a Deus pelos seus grandes feitos, porque Ele tem feito. Então, por que não confiar nele? Por que não confiar em seu amor, em sua bondade, em sua fidelidade? Em segundo lugar, o que os nossos desejos dizem sobre o nosso amor a Deus? Vejam que Salomão diz no versículo 3, ele amava o Senhor, vírgula, porém, acho que porém, a vírgula é depois, né, irmã Milka? A vírgula é depois. Porém, ele sacrificava nos lugares altos. Vejam que é como se o coração de Salomão estivesse dividido entre o seu amor a Deus e outros amores. Irmãos, quantos entre nós foram seduzidos por esses outros amores? Não estão mais entre nós. Por causa de aventuras, por causa de prazeres, por causa de riqueza, por causa de qualquer coisa banal em comparação com o nosso Deus. Mas seduzidos por esses outros amores, abandonaram aquele que verdadeiramente deveria ser alvo de todo o nosso amor. Lá na frente vai dizer, e o coração de Salomão não amava mais o Senhor de maneira íntegra, completa. Observe o seu coração. Existe algo que esteja concorrendo com o seu amor por Deus? Outros desejos? Não subestime esses desejos. Não acalente esses desejos. Porque lá na frente Salomão caiu. Que isso não se repita com você. Tá. Acho que é um sinal para eu encerrar a mensagem. Mas eu queria dizer então, né? Se é assim, se é dessa forma, qual deve ser então a nossa postura? A nossa postura deve ser, em primeiro lugar, ter uma compreensão correta de quem Deus é. Foi isso que Salomão fez. Quem Deus é? Deus é misericordioso, é fiel, é gracioso, é poderoso. Posso confiar nele. Essa é a primeira postura.
A segunda é ter uma compreensão correta de quem você é. Incapaz de tudo. Incapaz de fazer boas obras, mas incapaz também de salvar a si mesmo. A gente vê pessoas aí muito inteligentes, ricas, né, que conduziram suas empresas de forma muito produtiva, conduziram às vezes a vida de uma forma muito inteligente. Mas, irmãos, podemos conquistar todas as coisas, muitas coisas, mas se você perder a sua vida, a sua salvação, de nada vale. E aí está a grande sabedoria, irmãos. A grande sabedoria é confiar naquele que foi chamado de maravilhoso conselheiro. Confiar em Jesus Cristo e se entregar plenamente a Ele. Confiar que Ele é suficiente para te salvar. Que Ele quer, que Ele veio, que se entregou numa cruz, porque te ama e está interessado em te salvar, em te dar vida eterna. É aqui que está a verdadeira sabedoria. Nesse maravilhoso conselheiro, também chamado Emanuel, também chamado Jesus Cristo. Meu apelo final é para que você busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas viva também de maneira sábia, a começar por isso, em conhecer a Deus, em conhecer a sabedoria de Deus revelada em Jesus Cristo. Porque aí as coisas vão bem, a direção muda, você vai estar sempre diante de Deus, sempre diante da presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, quantas lutas e quantas adversidades o seu povo enfrenta. Quantas são as nossas aflições, quantas são as nossas preocupações, as dúvidas e as incertezas, ó Deus, que às vezes se apresentam diante de nós. Quantas são também, ó Deus, as tentações, os amores, as alianças que às vezes queremos concretizar, porque às vezes, ó Deus, nos falta fé de olhar para o Senhor e crer em quem o Senhor é. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do seu povo. Não queremos firmar alianças com outros deuses além do Senhor. Não queremos voltar os nossos olhos, ó Deus, para outros deuses além do Senhor. Não queremos olhar para a nossa própria força, Deus, porque não há força em nós. Mas queremos em todo o tempo olhar para Ti e confiar somente em Ti, sabendo que o Senhor está sempre se apresentando diante de nós, pronto para suprir cada uma de nossas necessidades. Basta pedir. Basta pedir. Nesse texto, 8 vezes, ó Deus, o Senhor fala para Salomão pedir. Ó Deus, que nós possamos abrir os nossos lábios e colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades, sabendo que o Senhor tem poder para fazer, mas não apenas isso. O Senhor se importa conosco e o Senhor quer fazer por nós. Ó Deus, que possa haver em nós essa confiança inabalável, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é um Deus presente conosco, e a nossa confiança, então, ó Deus, possa estar firme em Ti. Ó Pai, nos dê sabedoria, ó Deus, abre o nosso coração, dá-nos entendimento, para que possamos caminhar nesse mundo de maneira reta diante do Senhor, digna de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não queremos olhar para trás, ó Deus, e nos voltar para a vida que tínhamos antes, mas olhando para o dia que o Senhor nos libertou, que haja sempre gratidão em nossos lábios e firmeza no nosso caminhar. Guia-nos, ó Deus, hoje e sempre. Firma os nossos passos hoje e sempre. E abençoa o Teu povo, ó Deus, suprindo cada uma de suas necessidades. Pois o Senhor foi, é e sempre será para nós a fonte de toda a bênção. Assim oramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.